Minha alma ao Senhor enquanto eu viver. Deve ser essa a oração do nosso coração quando nos apresentamos diante dele em culto, em adoração, clamando ao Senhor que use de graça e misericórdia com nossas vidas, que fale ao nosso coração nesse momento quando abrimos a sua palavra, que as limitações humanas não interfiram em Deus falar ao coração do seu povo. Esse é a nossa preocupação, o nosso temor, de nos colocar diante de Deus de forma tal que o Senhor use a nossa vida com graça e com misericórdia. Por parte da igreja, a oração e o desejo é: Senhor, fala ao meu coração. Não permitas que a minha mente ou qualquer outra coisa possa me desviar, me interter, me impedir de ouvir a Tua voz. Que Deus seja gracioso conosco nessa noite, manifeste o Seu poder, fale aos nossos corações pelo Espírito, aplicando a palavra que será lida e exposta nessa noite. Eu gostaria de convidá-los a que vocês abrissem a palavra de Deus no Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, versos 13 a 20. Nós vamos falar nessa noite sobre a graça de Deus e a santificação do homem. E pegamos esse texto como base para a nossa exposição nessa noite. Eu sempre digo que todos nós, enquanto cristãos, enquanto pessoas que foram atraídos e alcançados pela graça de Deus, nós, quando conhecemos essa graça maravilhosa e fomos regenerados pelo Espírito de Deus, justificados, e Ele nos trouxe a vida e nos fez nascer de novo, nós somos como crianças em Cristo, e a partir de então nós vamos crescer espiritualmente. Deus coloca em nosso coração o seu Espírito, nos justifica das nossas culpas e do nosso pecado, nos adota como filhos, e a partir de então vem uma caminhada gloriosa, maravilhosa, às vezes complexas e difíceis, por tudo aquilo que Deus vai permitir passarmos na vida para crescermos e conhecermos a sua bondade, a sua misericórdia. E a vida cristã é uma aventura de descobertas espirituais, de aprofundamento no conhecimento e na graça do Senhor Jesus. E nós vamos percebendo algumas coisas e deixando para trás algumas coisas que antes nos iludia, né? E principalmente o mérito e o merecimento humano em qualquer uma dessas etapas de crescimento espiritual. Deus vai nos desnudando para que nós nos conheçamos a nós mesmos, como somos conhecidos aos olhos dele. Porque a nossa natureza caída e pecaminosa, ela mascara muitas coisas acerca de quem somos, né? E nós criamos uma ideia do que gostaríamos de ser e passamos para as pessoas como se isso fosse verdade. E o Senhor, na sua misericórdia e na sua graça, vai tirando essas cascas dos nossos olhos e nos fazendo enxergar quem de fato nós somos, né? Esse texto para mim é muito precioso. Eu já tenho até aqui e acolá citado ele aqui a vocês, preguei algumas vezes sobre ele. Eu queria dar um enfoque diferente nesse texto hoje, olhando um pouco para a vida de Pedro, de como Deus, como a graça age no coração de um crente para levá-lo à santificação e a se descobrir enquanto pessoa e tirar aquelas falsas ideias que ele carregava acerca dele mesmo, né? E eu gostaria de, como nós lemos no Salmo 16, na abertura do nosso culto, como Davi glorificava a Deus e também se alegrava na vida dos seus santos, na vida dos homens do passado, dos profetas de Deus, que foram exemplo e modelo para Israel. E eles miravam na vida desses homens que temeram a Deus e que andaram na presença do Senhor. Também que a sombra desse apóstolo de Jesus, imperfeito, possa nos
trazer muitas lições nessa noite. O texto diz assim, Mateus capítulo 16, verso 13 em diante. Que indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo quem tu és. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Vamos orar ao Senhor e buscar a sua presença e a orientação do seu Espírito para esse momento agora. Pai, como nós já nos colocamos na tua presença nessa noite, te exaltando, te cultuando, falando da tua grandeza, da tua beleza, da tua soberania, da tua santidade, da tua graça. Quando nós nos colocamos na tua presença, em contemplar essa beleza do Senhor e perceber a nossa pequenez, confessamos ao Senhor os nossos pecados, nossas falhas, nossas faltas, e enxergamos quão distante estamos do Senhor e da tua santidade, quão devedores somos ao Senhor, e quanto precisamos do teu perdão, quanto precisamos da graça purificadora que provém daquela cruz para nos limpar e nos purificar dos nossos pecados, para que o nosso culto e a nossa presença seja aceitável diante do Senhor. Louvamos ao Senhor por Cristo Jesus, pela sua morte vicária naquela cruz, pelo seu sangue derramado a nosso favor, sangue suficiente para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça que praticamos. Por isso, arrependidos, nos chegamos diante do Senhor para admitirmos e confessarmos os nossos pecados e solicitarmos e clamarmos pelo teu perdão. Obrigado pelas garantias que a tua palavra nos diz, que se confessarmos os nossos pecados, tu és fiel, Senhor, e justo, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Por isso nós louvamos o teu nome, cantamos aqui os teus louvores, nos alegramos na tua presença, bendizemos ao Senhor por todas as sortes de bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nossas vidas. Porque o Senhor nos escolheu em Cristo Jesus, porque o Senhor nos redimiu em Cristo Jesus, porque o Senhor nos atraiu à tua presença, porque o Senhor nos justificou das nossas culpas e pecados, porque o Senhor nos adotou como filhos do Senhor. E mesmo com toda essa consciência, nos deparamos ainda com essa natureza que grita contra ti no nosso coração, que nos empurra e nos atrai para o pecado, que te desagrada e que fere a tua santidade. A semelhança do texto aqui, nós queremos que o Senhor nos fale ao coração nessa noite e pedimos isso humildemente em nome de Jesus. Tenha compaixão e misericórdia de cada vida aqui presente, Senhor. Desvenda os nossos olhos para contemplarmos a beleza da Tua palavra e da Tua lei. Aplique essas verdades ao nosso coração e faz com que, à semelhança de Pedro, nós possamos perceber que não há em nós qualquer resquício de mérito que atrai a Tua bondade para as nossas vidas. Que é graça e graça somente que nos faz sermos o que somos. Tenha compaixão e misericórdia das nossas vidas e ministre a Tua palavra aos nossos corações.
É o que nós te pedimos, confiados nos méritos da cruz de Jesus Cristo, nosso amado Redentor, a quem damos honra, glória e louvor nessa noite. Amém, Pai amado. Amém. Na nossa classe de escola dominical, nós temos tratado desse assunto desde há 2 domingos atrás, tentando entender a graça de Deus e como ela é executada pelo Espírito Santo no coração daquele a quem Ele resolveu salvar. E como nós somos alvos dessa graça e não há em nós qualquer mérito ou qualquer coisa que possa atrair o favor de Deus, que somos pecadores como todos os demais homens. E não é fácil lidar com isso. A gente pode até conceitualmente entender ou procurar assimilar ou obedecer mesmo não entendendo, a colocar isso quietamente no nosso coração, mas até que isso seja digerido na nossa vida e a gente perceba isso na nossa experiência prática, vai aí um tempo. E não foi diferente com os discípulos de Jesus. Quando esse texto é registrado, esse acontecimento aqui, ele ocorre no final de 3 anos do ministério de Jesus. Ele já havia separado aqueles 12 há 3 anos atrás. E desde então foi revelando-se de forma experiencial, particular a eles. Eles, no primeiro momento, tiveram impacto com Jesus, pois ele falava como quem tem autoridade, não como os escribas e fariseus. A vida de Jesus, o ensino de Jesus sempre impactou as pessoas, os ouvintes. Mas nós sabemos que milhares de pessoas foram beneficiadas pela graça, pela misericórdia do Senhor Jesus. Mas no final das contas, após a sua prisão, após a sua morte, a sua crucificação, somente 120 pessoas esperaram a promessa. Somente 120 pessoas confiaram na promessa de Jesus. Lá no Pentecostes, quando o Espírito Santo é concedido, somente 120 pessoas estavam reunidas. E toda aquela multidão que seguia Jesus, que ouvia seus ensinamentos, que foram beneficiados pelos seus milagres, pelos seus atos de misericórdia, curando enfermidades, multiplicando pães, dando vista a cegos. Cadê essas pessoas? Onde estavam? Então, a caminhada cristã, como o próprio ensino do Evangelho nos diz, muitos são chamados pelo anúncio do Evangelho, pela oferta do Evangelho, mas poucos são os escolhidos. E dentre esses poucos que são alcançados pela graça, há todo um processo de santificação, de aprendizado, de descobertas espirituais na sua relação e na sua vida íntima com Deus. 3 anos depois, Jesus andou com essas pessoas, dormiu com essas pessoas, comeu com essas pessoas, se relacionou de forma estreita com essas pessoas e agora ele põe essas pessoas no teste. No final da vida, 1 semana antes de descer para Jerusalém, naquela festa da Páscoa, quando ele foi preso e foi julgado e foi crucificado numa cruz. Cesareia de Filipe fica lá em cima, da região de Israel, fazendo fronteira com a Síria. E lá está Jesus pregando com seus discípulos nos vilarejos de Cesareia. E lá pelas tantas, Lucas diz, depois de um período de oração, Jesus se dirige aos seus discípulos e faz essa pergunta. Ele quer aplicar um teste de uma única questão, não objetiva, subjetiva, para que eles possam refletir no seu coração. Quem eu sou? Esse é o teste. Jesus quer perceber se os discípulos tinham àquela altura consciência de quem de fato ele era. E ele os ajuda, estimula, faz uma pergunta introdutória. Quem eu sou para as pessoas, para as multidões que me ouvem, que me veem, que são beneficiadas com a minha misericórdia e com a minha graça?
E ele lança essa pergunta introdutória antes de chegar no que ele quer, no objetivo, que era perguntar aos seus discípulos. Ele lança essa pergunta para ajudá-los a refletir. E as respostas são, apesar de diversas, mas enfocam num único ponto, né? Tu és para as multidões como um grande profeta de Deus. E eu sempre digo que isso era muito importante na época, porque a nação de Israel havia passado 400 anos sem que Deus levantasse um profeta para falar ao povo. Desde o último profeta Malaquias, 400 anos antes desse advento do Messias. Silêncio absoluto de Deus. E a nação de Israel e o povo estava ansioso por ouvir a voz de Deus. Deus sempre levantou profetas para nos falar da parte dele, ou nos instruindo, ou nos consolando, ou nos exortando dos nossos pecados. Mas Deus silenciou e já vão aqui 4 séculos. Eles estavam sedentos de ouvir Deus. Passou um período de 200 anos antes desse acontecimento do advento do Messias, quando a religião de Israel caiu numa sequidão enorme. E surge então uma seita dentre os judeus que trouxe um avivamento e uma renovação espiritual para Israel, resgatando a palavra de Deus e o ensino dessa palavra, que foi a seita dos fariseus. Que a princípio foi um movimento muito positivo e bom para a nação de Israel, pois eles trouxeram de volta a centralidade da palavra de Deus. Mas com o passar do tempo, caíram no legalismo, caíram no conceitualismo e relaxaram com a devoção e com a vida piedosa. E a religião farisaica, na época de Jesus, nesse advento aqui, 200 anos depois do seu surgimento, era uma religião tremendamente legalista, que colocava sobre os outros e exigia comportamentos que nem eles mesmos observavam. E tornou a religião de Israel uma religião pesada, cheia de obrigações. E na interpretação que faziam da Escritura, acresceram muitas outras coisas pormenores. O povo estava com sede de ouvir a voz de Deus, e quando surge João Batista pregando no deserto da Judéia, multidões em peso saíam de suas cidades para ouvir o profeta de Deus que se levantou no deserto. E a pregação de João Batista era essa: arrependei-vos, porque é chegado o momento do reino de Deus. O Messias virá, o machado já está posto à raiz das árvores, e quem não se arrepender será cortado. E o povo ia para ouvir João, com sede da palavra profética de Deus. A resposta do povo, segundo a leitura dos discípulos, eles te veem como um profeta, um homem de Deus. A semelhança de João Batista, que já havia morrido a essa altura. A semelhança de Elias, um dos profetas mais respeitados no Antigo Testamento, pois se levantou com autoridade para enfrentar os falsos profetas de Baal. Ou um dos grandes profetas do Senhor, como Jeremias, Isaías ou outros profetas. Esse era o conceito que a população tinha acerca de Jesus. Ou seja, um conceito elevado, é um homem de Deus, é um profeta de Deus. Mas Jesus, então, introduzindo isso para ajudá-los à reflexão, faz a pergunta que ele queria, né? Mas para vocês, quem eu sou? E aí vem então Pedro, em nome dos demais discípulos, se adianta a eles e afirma: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E essas duas afirmações, então, Pedro está dizendo que Jesus está acima de qualquer referência humana, por melhor que ela fosse. Que ele não pode ser comparado ou colocado no mesmo critério de João Batista.
que, segundo o próprio Jesus, debaixo do céu, durante toda a história, ninguém foi como ele. Um homem cheio do Espírito Santo desde o ventre materno, separado por Deus para um ministério muito específico, preparar o caminho do Messias. Um grande homem de Deus, um santo do Senhor, um homem que viveu toda a sua vida dedicada a Deus, mas por mais excelente que João Batista seja, ele não é páreo para ser comparado com Cristo. E Jesus não pode ser apenas ou tão somente equiparado a João Batista, nem a Elias, um grande profeta que gozava de todo o respeito da nação de Israel. Nem Jeremias, nem Isaías, nenhum desses grandes homens de Deus. Por quê? O escritor de Hebreus escreve a sua carta longa, demorada, para mostrar à nação de Israel que Jesus é exaltado sobre todas as coisas, não pode ser comparado com a lei, a lei não é nada diante do seu Criador, de Cristo. Moisés, o grande estadista, o grande homem de Deus, não é nada diante de Cristo Jesus. Os anjos não são absolutamente nada diante de Cristo Jesus. O sacerdócio de Melquisedeque, que não é humano, não pode nem por longe ou pouco ser comparado com Jesus. De fato, nenhum desses grandes homens de Deus pode, como disse João Batista, nem ter o privilégio de desatar-lhes as sandálias dos pés. Ele é Deus. Ele é o Messias prometido. Ele não é tão somente um grande profeta ou um grande líder religioso. Ele não pode ser comparado nem mesmo com os anjos. Ele é Deus. Ele é o Cristo, o Messias prometido, o Filho de Deus. E essa é a resposta de Pedro e dos demais apóstolos. E receberam de Jesus, o avaliador, aprovação. Pedro, eu te digo que tu és um homem bem-aventurado, porque quem te revelou isso não foi carne nem sangue. Isso não é resultado do ensino dos teus pais. Isso não é resultado da tua cultura familiar. Temente a Deus. Isso não é resultado da tua cultura religiosa, porque você é um judeu. Porque por mais que todas essas coisas sejam excelentes, que é um privilégio, nós falamos aqui hoje de manhã quando ministramos o selo da aliança num filho da aliança. Né? Os filhos da aliança são privilegiados. Porque Deus concede a esses que nascem num seio de uma família que teme ao Senhor, um ambiente propício para que eles aprendam a palavra de Deus. Não somente no conceito teórico, mas no exemplo de vidas práticas dos pais. Em pessoas que temem a Deus, em pessoas que oram a Deus, em pessoas que buscam a Deus, em pessoas que se congregam com outras pessoas que também querem fazer a vontade de Deus. É um privilégio nascer num lar assim. Porque muitos nascem em lares desajustados, muitos não têm referência nenhuma de piedade. E Deus concede aos filhos dos crentes a graça de crescer num lar que manifesta a glória de Deus, que pessoas buscam a Deus, que querem fazer a vontade desse Deus. O Senhor diz que se eu instruir meu filho no caminho do Senhor, na palavra do Senhor, ainda que for velho, não se desviará dele. O Senhor diz que quer usar a vida dos pais para abençoar a vida dos filhos. Que o meu modelo, o meu exemplo, a minha busca, a minha piedade, a minha vontade de acertar com Deus marcará a vida dos meus filhos. É promessa de Deus. É o Deus da aliança, que faz um pacto com o homem e com a sua posteridade, de ser o seu Deus e Deus dos seus filhos. É um privilégio, mas nem isso é a garantia de que uma pessoa vai chegar ao conhecimento de Deus. Jesus afirma a Pedro que o conhecimento de Deus só pode acontecer por uma revelação particular do próprio Deus a cada indivíduo. O pastor Josimar Gonzaga falava isso pela manhã aqui.
que conhecer a bondade de Deus e a imutabilidade de Deus não é apenas um conceito genérico, porque se perguntar a qualquer pessoa de bom senso vai dizer que Deus é bondoso, pois Ele entregou o Seu Filho naquela cruz por pessoas como nós, pecadoras e rebeldes contra Ele. Merecíamos juízo e condenação e Ele nos amou. Então qualquer pessoa de bom senso vai dizer que Deus é bondoso, mas essa bondade precisa ser experimentada particularmente, precisa ser comunicada por Deus particularmente. E é isso que Jesus está dizendo a Pedro. Pedro, já que você agora sabe quem eu sou, a revelação de quem eu sou para você não é fruto de educação familiar, nem fruto de cultura religiosa. É meu Pai quem te revelou isso. Essa revelação de conhecer a Deus só pode vir se Deus abrir o entendimento e o coração de um morto em delitos e pecados como nós, enquanto humanidade. Essa revelação é particular, é pessoal. Evidentemente, Deus vai usar a pregação da palavra, Deus vai usar a instrução dos pais, Deus vai usar o exemplo de pessoas como o bom perfume de Cristo para comunicar essa verdade. Mas é Deus quem abre o entendimento e o coração de uma pessoa para conhecer a graça de Deus. A pergunta de Jesus, quem eu sou, o que ele coloca os discípulos em teste não é porque Jesus tem alguma necessidade de que as pessoas reconheçam quem ele é. E aí é o meu ponto com vocês aqui. Isso é uma necessidade nossa de saber quem ele é, porque se isso não for revelado a mim, eu estarei perdido eternamente. Deus precisa intervir no homem para que esse morto em delitos e pecados tenha vida. E essa vida é resultado dessa revelação de Deus, Ele comunicando ao coração de um homem pecador quem Ele é. Isso não é uma necessidade dele, é uma necessidade nossa, de conhecê-lo particularmente, para que esse conhecimento exploda no meu coração e me faça nascer de novo. Jesus não tem necessidade de provar para ninguém quem ele era. Ele sabia e tinha consciência de quem ele era. Somos nós que precisamos chegar ao entendimento de quem ele é, porque só então saberemos quem somos verdadeiramente. O diabo tentou intimidar ou tentou inutilmente incitar Jesus a provar quem ele era. Lembram? Quando Jesus é batizado por João no Jordão, e o Espírito Santo desce sobre ele no início do seu ministério, e o Pai, com voz e trovão, abre os céus e declara de forma estrondosa diante de toda a multidão: este é o meu Filho amado, em quem tenho prazer. Diz o texto que imediatamente o Espírito de Deus conduziu Jesus ao deserto, e ele passou ali um período de oração, buscando a Deus em jejuns. E a Bíblia diz que Satanás o tentou durante os 40 dias que ele passou em jejum. E as tentações de Satanás eram para tentar que Jesus provasse quem ele era. Quando ele chegou exaurido ao 40º dia de jejum, não aguentando mais passar sem comer, aí o diabo chega batendo, questiona ele: se tu és filho de Deus, se tu és o que aquela voz declarou diante de toda a multidão, manda que essas pedras se transformem em pães. Se tu és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito nos Salmos que os anjos do Senhor foram colocados para não permitir que você tropece em alguma pedra. E Jesus, a todas essas tentativas inúteis de Satanás, não tinha qualquer necessidade de provar absolutamente nada, porque ele não tem necessidade de provar
absolutamente nada para ninguém. Quem tem necessidade de conhecer quem Deus é, somos nós. Nós é que temos essa necessidade. Nós é que, depois que nos rebelamos contra Deus e nos metemos na condição de pecadores, mortos em delitos e pecados, é que mendigamos que as pessoas nos aceitem. E vivemos a nossa vida para chamar a atenção das pessoas. E vivemos a nossa vida para mendigar reconhecimento. E com isso criamos uma falsa aparência e mostramos um lado bonito de nós mesmos para que as pessoas nos admirem. Somos nós que temos essas necessidades falsas de querer reconhecimento. Por isso, nas nossas relações, muitas vezes até mesmo na igreja, ficamos chateados quando fazemos alguma coisa, nos envolvemos em alguma atividade e as pessoas não reconhecem o que a gente faz. E a gente fica beiçudo, chateado, cara feia. Esses dias eu vi alguém soltando uma gracinha, né, nessas redes sociais, dizendo que igreja não é lugar de reconhecimento. Né? Lugar de reconhecimento é... Como é aquele lugar que abre os mortos? IML. Reconhecer defunto é no IML, não em igreja. Se você está buscando reconhecimento na igreja, você está no lugar errado. Não é? Mas nós necessitamos disso. Somos carentes disso. Porque nos metemos nesse negócio de viver uma vida autônoma, sendo nós o próprio Deus da nossa vida, e buscamos isso. Por isso, o sucesso das redes sociais. Por isso, o sucesso de aplicativos como o Facebook, né, como o Instagram, como o Twitter, porque nós vendemos a nossa imagem com o fim de sermos seguidos, de sermos curtidos. Parece que essa necessidade em nós como seres humanos, porque nos falta alguma coisa. Vivemos para tentar mostrar para as pessoas as coisas, o lado bom da nossa vida. Nós é que temos transparecer para os outros o que gostaríamos de ser e que muitas vezes não somos. E às vezes essa tentativa desesperada nossa é até uma coisa, eu não digo que é uma coisa falsa, que a gente tenta vender um peixe que não existe, ou que a gente tenta mostrar uma coisa que nós não somos. Nós tentamos mostrar para as pessoas o que gostaríamos de ser. O problema disso é que ainda nós não somos aquilo. Mas insistimos em vender aquele peixe. Só mostramos o lado bonito da nossa vida, a coisa boa que há em nós. E escondemos as coisas feias que nem nós queríamos que de fato existissem em nós. E nos tornamos falsos nisso. Nessa tentativa desesperada de apresentar para os outros a melhor parte da nossa vida para sermos aprovados pelas pessoas, para sermos reconhecidos. Não era diferente com os discípulos de Jesus. Eles eram seres humanos como eu e como você, sujeito a essas contradições, a essas incoerências. Entre os discípulos de Jesus, eles viviam competindo entre si. Viviam disputando entre si. Quem deles era o melhor? Quem deles era o maior? Quem deles era o mais amado? O mais importante para o Senhor e para o seu reino? Você vai ver essas discussões, às vezes caladas e às vezes na surdina, fora da presença de Jesus. E Jesus, conhecendo o coração deles, chega junto, né? E questiona esse tipo de sentimento que eles alimentavam entre eles.
Eles não eram diferentes da gente. Eles tinham essas contradições. Veja o capítulo 18 aí de Mateus, verso 1. Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? Nesse intento de competição, de disputa, de medir quem deles era o melhor, o mais crente, o mais espiritual, o mais importante, para o reino de Deus, 2 deles chegaram até a usar a mãe para tentar pedir um favor especial a Jesus. Veja Mateus capítulo 20, por favor, versos de 21 a 28. Veja que situação. Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos e, adorando, pediu-lhe um favor. Os filhos de Zebedeu eram João e Tiago. Perguntou-lhe ele: que queres? Ela respondeu: ordena que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Ou seja, nos lugares mais importantes, à direita do rei e à esquerda do rei. Imagina, João e Tiago tiveram uma petulância. Eles não eram garotos, não, eles eram homens, casados. Tiveram a petulância de chegar para a mãe e de pedir à mãe que fosse para Jesus para pedir um favor especial. Mãe, vai lá falar com Jesus e pede a ele um favor. Pede a ele para quando ele estabelecer o seu reino, eu e Tiago, ou eu e João, se sentaram um à direita dele e um à esquerda dele. E lá vai a mãe de João e Tiago com a maior das boas intenções fazer um negócio desse. Ela ouve de Jesus o seguinte: mas Jesus lhe respondeu: não sabes o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe: podemos. João e Tiago se garantem, né? Jesus está dizendo para ela: olha, você não sabe o que você está pedindo. O meu reino será estabelecido na cruz. Eu vou ganhar o direito de salvar o homem na cruz. E quem vai estar à minha direita e à minha esquerda, eu acho que eles não querem isso para eles. Você não sabe o que está pedindo. Vocês estão dispostos a beber do cálice que eu vou beber? Estamos, Senhor, a gente se garante, Essa é a resposta deles. Então lhe disse Jesus: beberei o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. E veja o verso 24. Ora, ouvindo isto, os outros 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Mas a indignação não é porque eles foram pedir uma coisa absurda a Jesus. Não, a indignação é porque eles passaram a perna neles. E jogaram tão baixo que usaram a mãe para fazer um negócio desse. E ficaram indignados com isso. Isso é jogo baixo, é jogo sujo, Porque eles viviam competindo por esse lugar. Eles viviam competindo entre si, aqui e acolá, quem deles era o melhor, quem deles era o maior. Quem deles era o mais amado, quem deles era o mais admirado por Jesus. Eles viviam nessa tolice humana e se assemelhavam por demais a nós, a mim e a você nisso. Mas voltamos ao resultado do teste. E o resultado do teste, a resposta de Jesus é: Pedro e os demais, vocês estão conscientes de quem eu sou. Naquela ocasião eles obtiveram êxito. Eles passaram no teste, foram aprovados por Jesus. Pedro, em nome dos demais, afirma: tu és muito mais do que um dos grandes profetas de Deus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A nota do professor foi de aprovação.
E agora ele diz: agora que você sabe quem eu sou e você é um homem bem-aventurado por isso, Pedro, deixe-me dizer a razão desse conhecimento seu. Não vem da tua mente, não vem da tua capacidade de pensar, não vem da tua cultura familiar, não vem da tua cultura religiosa. Foi o meu Pai quem te revelou isto, Pedro. Por isso tu és um homem feliz e bem-aventurado, porque fostes objeto do amor de Deus, assim como os demais. Porque essa revelação que você recebeu, que vocês receberam de Jesus, não vem da carne nem vem do sangue, não é fruto de cultura religiosa, familiar, não vem do ensino conceitual dos homens. Foi meu Pai quem te revelou, Pedro. Por isso tu és um homem feliz. E a gente conclui dessa afirmação de Jesus que o conhecimento verdadeiro de Deus só é possível se ele se revelar na experiência pessoal e particular de cada um de nós. Não adianta ser igreja, no sentido de frequentá-la e vir à igreja e prestar culto a Deus e se congregar com os irmãos, se isso não me conduz a uma experiência particular e pessoal com Deus, de entender a graça, de enxergar o ser divino, de conhecer a Deus particularmente na minha vida pessoal, isso transformar a minha vida e me conduzir numa vida de santificação. O conhecimento verdadeiro de Deus só é possível se ele se revelar na minha experiência pessoal e particular. Esse conhecimento de Deus é imprescindível, porque para que eu conheça a minha real condição diante de Deus, eu preciso reconhecer a grandeza de Deus. O homem só se conhecerá verdadeiramente quando ele conhecer verdadeiramente a Deus. É quando eu me aproximo da luz que se revela tudo o que eu sou. Longe da luz, eu me escondo. Longe da luz, eu não me conheço perfeitamente. Longe da luz, eu alimento aquela falsa imagem do que eu gostaria de ser, mas não sou. Para que Deus transforme de fato a minha vida, eu preciso que Ele se revele para mim, para que eu possa conhecer verdadeiramente quem sou eu. É por isso que há um jogo aqui de palavras. Quem eu sou para vocês. E quando eles acertam a resposta, quando eles chegam à consciência de quem Jesus era de fato, ele diz: quem revelou isso foi o Pai para vocês. Por isso vocês são bem-aventurados. Por isso, Pedro, agora eu te digo quem tu és. E é interessante que passar nesse teste, ser aprovado por Jesus, nesse quesito, não significa dizer que a minha vida cristã chegou no seu máximo ou no seu limite. Aí começa uma aventura, que eu chamo da aventura da santificação. Aí que a gente vai relacionar essa graça reveladora de quem Deus é, para me mostrar de fato quem eu sou, um pecador miserável, merecedor de condenação, mas alcançado por esse amor, conhecido por Ele antes da fundação do mundo, amado por Ele. Ele, segundo o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 8, o que de antemão conheceu, Ele predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. E aos que predestinou, a estes chamou, os atraiu à sua presença. E aos que chamou à sua presença, a esse também justificou, e a esses que justificou também glorificou. Ser conhecido por Deus, ou Deus se revelar a nós particularmente quem Ele é, nos mostra que nós somos eleitos por Ele, amados por Ele, e foi Ele quem se revelou, quem nos mostrou, se mostrou como Ele é, e nos trouxe a sua presença. E nós reconhecemos que não há em nós absolutamente nada que pudesse atrair a atenção dEle. Foi amor, foi graça. E aí, diante disso, é que nós vamos
crescer em santificação. Quando nós quebrarmos de fato a falsa imagem que nós tentamos reproduzir para as pessoas, quando nós assumimos com honestidade a nossa débil identidade de um pecador perdido, é que Deus começa a fazer de fato a obra no coração do ser humano. E aí ele vai crescer em santificação. É tanto verdade isso, que Pedro, ainda lidando no conflito dessas incoerências, dessas contradições dentro dele, de querer lutar, de querer sempre responder na frente, para se sobressair aos demais, de querer se comparar com os outros, né? Imediatamente, quando Jesus disse: vocês chegaram ao ponto que eu queria que vocês chegassem, agora nós vamos descer para Jerusalém, e quando chegar lá eu serei entregue na mão das autoridades, e serei preso, e serei levado à cruz, porque está escrito isso a meu respeito, eu vim para isso. E vejam o verso 21, acompanhem comigo lá no capítulo 16 de Mateus, voltem os olhos para aí. Desse momento em diante, desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Agora vocês estão prontos para saber de fato o que vai acontecer comigo nesses dias próximos. E veja a reação de Pedro, verso 22. Acabou de ser aprovado no teste, recebeu de Jesus a palavra de: Pedro, tu és um homem bem-aventurado, né? Sobre essa verdade que você declarou, eu vou fundamentar a minha igreja, darei a vocês, os apóstolos, as chaves do reino, vocês vão anunciar essas verdades de quem eu sou ao mundo, e a salvação virá através disso, vocês vão abrir a porta dos céus às pessoas, preguem essa verdade, anunciem essa verdade, o que vocês ligarem na terra, pelo selo da aliança, será ligado nos céus. Que privilégio, que coisa grandiosa, de pecadores perdidos a promotores da paz, a ministros de Deus, a colaboradores do Evangelho, a embaixadores em nome de Cristo. Passaram a ser pessoas com uma missão importantíssima para anunciar ao mundo. E Pedro agora cheio da goga, né? Chega para Jesus quando ele declara que ele tinha que sofrer, ser morto e etc. Veja o verso 22, que ousadia. E Pedro, chamando Jesus à parte, não é brincadeira não, vem cá Jesus, eu preciso te dizer algumas coisas. Para com isso. Chamando Jesus à parte, começou a reprová-lo. Rapaz, brinca, né? Começou a reprovar Jesus. Jesus acabou de aprovar Pedro. E Pedro se achou agora o doutor em teologia. Doutor em graça, doutor em vontade de Deus. Chega Jesus, que é isso? Rapaz? Para desse negócio. Deixa de ser tão deprimente. Isso não vai acontecer com você. Não é possível. Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Sou eu e você. É o espelho. Eu e você, às vezes, tem ousadia. A gente acha que porque conheceu alguma coisa da graça de Deus, a gente já é do honoris causa aqui, em teologia. E a gente se aposta da verdade. E acha que domina todas as coisas. Jesus então se vira para Pedro e diz: arreda Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. E aí você entende a sequência do desafio de Jesus agora. Veja o verso 24. Então disse Jesus a seus discípulos: se algum de vocês
querem vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a cruz e siga-me. Vocês estão pensando que eu existo para promover a felicidade de vocês? Vocês acham que seguir a mim vai ser moleza? Que mal nenhum lhes acontecerá? Que vocês são filhos do rei agora? Se vocês não tiverem disposição de sofrer por minha causa, se vocês não tiverem disposição de negar-se a si mesmo, não é? De modo nenhum vocês entrarão no reino dos céus. E ele continua dizendo, porque quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a vida por minha causa, acha-la. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E deixe-me fazer logo de imediato, não vou esperar para o fim não, uma questão de aplicação prática aqui. Nós vivemos a nossa vida preocupados com o nosso bem-estar futuro. Trabalhamos, ralamos, queremos dar o melhor para os nossos filhos, para a nossa família, materialmente falando. Achamos que a felicidade é isso, essas conquistas pessoais, profissionais, materiais. E o Senhor está dizendo, cuidado. O pastor Luciano nos chamava a atenção quando começamos a louvar a Deus, de que somos tentados e circundados por ídolos do nosso coração. E quando colocamos a nossa confiança nessas coisas, tiramos o lugar de Deus na nossa vida. Deus não nos chamou para isso. Isso é bônus de graça que Ele dá para mim e para você. Não coloque isso como a prioridade da sua vida. Porque muitas vezes na sua vida você vai ser conflitado em você se dar bem no seu trabalho, no seu meio de relacionamento, se você silenciar e calar a sua boca e não se posicionar como cristão. E é isso aqui que se aplica na vida. Quem quer vir após mim, assuma a cruz. Vai sofrer perseguição. Vai sofrer retaliação. Perseguiram a mim, perseguirão vocês também. No mundo vocês vão ter aflições. Mas não se deixem vencer por isso. Eu venci o mundo. Ou eu confio em Deus, ou eu confio em eu proporcionar o meu bem-estar e o bem-estar para a minha família. Não tem nada errado em trabalhar, não tem nada errado em se esforçar, não tem nada errado em querer dar o melhor para a minha casa, para os meus filhos, para a minha família. Não tem nada errado com isso, contanto que isso não se torne a prioridade da minha vida, contanto que isso não tome o lugar de Deus, contanto que isso não se torne um ídolo na minha vida. Não fui chamado para isso. Se vier, é bônus da graça de Deus na minha vida. Fui chamado para seguir a Cristo, para servi-lo, para obedecê-lo, para fazer a vontade dEle, para viver para a sua glória, não para a minha. Ele é o Senhor. Eu fui o servo, conquistado, tirado da condenação, para que eu possa viver para o seu inteiro agrado, para a sua glória. Preciso encerrar, mas antes eu queria chegar nesses conflitos de um servo de Deus e às vezes acertar naquilo que o Senhor quer da gente, das vezes imediata deixar que esse acerto suba ao nosso coração e nos torne vaidosos ou orgulhosos ou nos achar mais espirituais ou melhor do que os outros. Jesus desceu para Jerusalém. Chega em Jerusalém e ele tem mais coisas a revelar para os seus discípulos. Pedem para que eles possam preparar a Páscoa. Eles vão a um homem que Jesus indicou. Esse homem tem um cenáculo muito espaçoso, um lugar muito confortável e luxuoso. Vocês vão chegar para essa pessoa e dizer que o Senhor nos enviou para te dizer que Ele quer comer a Páscoa
onde você vai providenciar. E aquele homem então providenciou aquele cenáculo, aquele lugar. Eles prepararam a Páscoa e chegaram ali com Jesus. Jesus senta à mesa com eles para comer a Páscoa. E ele faz uma revelação para os seus discípulos. Ele diz: olha, eu tenho desejado ansiosamente comer convosco essa Páscoa. Eu vim a esse mundo, eu me fiz homem para esse momento. Eu quero dizer para vocês que vai acontecer uma coisa mais grave, mais triste, mais chocante e mais contundente quando eu for preso. O pastor será ferido e as ovelhas se dispersarão. Vocês vão me abandonar. Eu queria preparar o coração de vocês para isso. Vocês não vão aguentar o tranco. E aí começa uma palavra de Pedro, agora não particularmente, mas na frente de todos. E diz para Jesus: Senhor, todos eles podem te abandonar, mas eu não. Mais uma vez, a percepção que Pedro tinha acerca dele era uma percepção positiva. Ele se achava, de fato, mais crente que os outros. Ele se achava mais espiritual do que os outros. Ele admite que os outros podem, de fato, abandonar Jesus. Mas eu não, Senhor. Veja, e eu quero vir em defesa de Pedro aqui, para dizer que Pedro não estava sendo um hipócrita, um falso. Ele era sincero nisso, mas ele era ingênuo nisso. Ele era imaturo em se conhecer. Ele não percebia ainda a capacidade que ele tinha no coração de pecar. Ele não admitia tal coisa nele. Mas Jesus olha para Pedro com todo cuidado, com todo carinho e diz: Pedro, eu quero te dizer que o que você vai fazer é mais grave do que os outros. Essa noite, Pedro, era noite, estavam celebrando a Páscoa. Essa noite, antes que amanheça, você vai me negar 3 vezes, Pedro. E Pedro disse: de jeito nenhum, Senhor. Estou disposto a ser preso com o Senhor. E, se possível, a lutar. E, se possível, ir até a morte. Ele diz: Pedro, Pedro, Satanás está te pedindo para te colocar numa peneira. Eu que tenho rogado a Deus por ti, Pedro. Veja, assim como Pedro precisava passar por aquilo, eu creio que todos nós precisamos chegar nesses momentos na nossa vida onde Deus desnuda o que somos de fato, para que a gente possa cair humilhado e ver que nós não somos melhores do que ninguém. Não temos em nós qualquer reserva de mérito para atrair o favor de Deus para a gente. Somos pecadores, e se somos alcançados pela graça de Deus, é somente por ela. Pedro precisava aprender isso de forma definitiva. E eu acredito que eu e você precisa aprender isso de forma definitiva, para a gente desistir da gente mesmo e depositar toda a nossa confiança somente na cruz e em Cristo. E Pedro passa pelo momento mais doloroso de sua vida. Eles saem dali. Jesus revelou uma outra coisa também naquela noite, uma coisa bombástica, né? Eu digo que acontecerá uma coisa mais grave ainda. Um de vocês que anda comigo, que mete a mão no prato comigo, que vive comigo, que comeu comigo. Um de vocês que eu acolhi entre os meus 12 discípulos para aprender de mim, ser base e fundamento para anunciar essas verdades, vai me trair. Vai me vender, vai me entregar às autoridades. E aí há reações as mais diversas possíveis. E aí a reação de João, que parece que a essa altura já tinha mais compreensão da miserabilidade do coração dele,
encosta a cabeça no ombro de Jesus, no peito de Jesus, e pergunta particularmente a Jesus: Senhor, serei eu? Esse é um homem mais consciente, mais quebrantado da sua natureza, da capacidade que a natureza pecaminosa tem em nós. É como se ele tivesse dizendo: Senhor, não diga que serei eu, por favor. Eu não quero ser a pessoa que vai fazer isso. Os outros começaram a olhar desconfiado para quem é que vai entregar Jesus. E Pedro diz: eu não, eles podem. Eles saem dali. Judas vem, pergunta a Jesus particularmente: serei eu, Senhor? E Jesus olha para cá de Judas e diz: tu sabes, Judas, que será você. Saem dali e Judas vai, entrega Jesus, vão para o Getsêmani, lugar secreto, ninguém conhecia. Judas leva a turba para lá e diz: a quem eu beijar, esse é o homem. Jesus é então preso e a gente vê a reação de Pedro. Pedro vai armado. Esse negócio de desarmamento não é com Pedro, não. Pedro providenciou logo uma espada. Ele não usava espada, ele era pescador. Mas ele, olha, se garantiu logo: eu vou lutar por Jesus, ninguém vai prender ele não, né? Se vier, o pau canta, né? E Pedro saiu para tudo ou nada. Ele era sincero, ele era um crente sincero, porém imaturo. E parte para defender o seu Senhor. E dana-se com a espada no pescoço de um soldado que vem prender Jesus. Por ser escuro, por não ser hábil no uso da espada, ele acerta a orelha do menino, né? Do rapaz lá. E Jesus repreende Pedro: Pedro, você acha que se eu não quisesse rogar a Deus, ele não enviaria legiões de anjos para me livrar disso? Guarda a tua espada. E ainda cura o soldado. É preso. E depois da sua prisão é levado à casa do sumo sacerdote. E parece-me que pela descrição de João, a casa do sumo sacerdote ficava num lugar mais alto, num terraço que rodeava a casa, e eles tinham muitos empregados ao serviço do sumo sacerdote. E João, parece que por conhecer o porteiro, ele diz isso, ele e Pedro se intrometem entre os servos, os empregados do sumo sacerdote, e ficam ali no relento da noite. Jesus passa toda a madrugada sendo interrogado no terraço, e os empregados fazem uma fogueira e ficam ali se aquecendo na madrugada. Uma determinada serva lá, empregada, acho que ouve conversa de Pedro e de João, percebe o sotaque nordestino dele, né? Galileu, né? E diz: esse aí é Galileu, ele não é daqui da Judéia, não. Esse deve estar aqui infiltrado, é companheiro de Jesus. Aí chega para Pedro e diz: você é Galileu, você é discípulo dele. E Pedro diz: de jeito nenhum, nem conheço. E se sai, né? Eu fico me perguntando o que é que Pedro foi fazer ali. Eu não acho que ele foi ali de graça. Ele estava sob ameaça, estava correndo o risco de ser descoberto e ser preso também. Ele não estava ali de graça, ele foi ali para cumprir o propósito que ele propôs no seu coração. Eu estou disposto a lutar pelo meu Senhor. Eu acho que ele e João foi numa operação suicida. Vamos para lá e ver o que acontece. De repente, se der colher, a gente livra Jesus. E foram para ali, se meteram no meio, se infiltraram naquele meio hostil e inimigo. Segunda vez a mulher vai atrás de Pedro e diz: aquele bichinho, ele é discípulo de Jesus. Chama outras pessoas e chegam para ele, e agora começa a dizer publicamente, não foi particular: você é discípulo de Jesus. E Pedro nega a segunda vez. Escapole. E terceira vez ela agora fez uma confusão e estava dizendo: olha, tem gente do discípulo de Jesus no nosso meio aqui, né? E aí começa a ter um levante contra Pedro e contra João, né? E agora, você é discípulo de Jesus. E Pedro, na terceira vez, pragueja: maldita,
amaldiçoa, dizendo que eu não conheço esse homem. E quando ele acaba de dizer isso, né, ele percebe que Jesus lá do terraço está lá. O texto diz que ele, quando olha, Jesus está fitando os olhos nele. Só 2 vezes aparece essa expressão no Novo Testamento, nos Evangelhos. Com Pedro e com aquele jovem que se aproxima de Jesus para saber, Senhor, o que é que eu posso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus, no desenvolvimento do diálogo, sabendo do coração daquele rapaz que ele não iria largar a riqueza, fita-o nos olhos e o ama. Aquele olhar de Jesus para Pedro foi esse olhar de amor. Como se ele estivesse, está vendo, Pedro, eu te avisei que isso ia acontecer. Que você não é melhor do que os outros discípulos. Que você fez coisa pior do que os outros. João está do teu lado e ele não fez isso. E você fez. Você praguejou, você me negou, você amaldiçoou a amizade que você tem comigo. E o texto diz que Pedro se destruiu dali. Arrebentou-se. Se viu no espelho. Percebeu quão vil e mau era o seu coração. Percebeu a sua incapacidade de ser fiel a Cristo. Tanto que ele desejava isso. Mas na hora do vamos ver, ele não conseguiu. Daí por diante, a narrativa da crucificação, a narrativa da ressurreição, até a crucificação você não vê Pedro. Na crucificação, João está lá, ao lado de Maria e de algumas mulheres que estavam para testemunhar aquilo. Impossibilidade de fazer alguma coisa, mas olharam ali, estavam ali presentes. Pedro não. Pedro estava arrebentado. Pedro estava destruído. Pedro estava decepcionado com ele mesmo. E é interessante, quando Jesus ressurge, uma das coisas, numa narrativa do Evangelho, que ele diz às mulheres que estavam ali no túmulo com ele, diga aos meus discípulos que eu quero reencontrá-los na Galileia. Mas diga isso, particularmente a Pedro. E é interessante, eu sou apaixonado por esse diálogo do final do Evangelho de João, que relata esse encontro. Que os discípulos vão à Galileia e que chegando lá não encontram Jesus. Pedro volta para casa, juntamente com João, com Tiago, com André. Pegam os barcos dos seus pais, que eles antes eram pescadores, e vão pescar com os discípulos. Quando eles estão no mar e nada conseguem pegar, observam na praia, na madrugada, de manhã, amanhecendo o dia, um homem com a fogueira acesa e assando alguns peixes. E aquele homem grita de lá: vocês conseguiram pegar alguma coisa? E eles respondem: não, Senhor, não conseguimos pegar nada. Lança a rede do outro lado. E parece que tem um déjà vu na cabeça de Pedro e de João. E Pedro disse para João: é o Senhor. Porque lá no começo, há 3 anos atrás, quando nós nos encontramos com Ele, quando Ele nos chamou para segui-lo como discípulos, aconteceu exatamente isso. Passamos uma madrugada toda pescando e não pegamos nada. E de manhã, quando chegamos na praia, lavando as redes, decepcionado com aquilo, Ele se aproximou, entrou no nosso barco, ensinava as multidões, pediu até que a gente afastasse o barco. E lá, quando acabou, disse para a gente: vocês não pagaram nada, lança o barco no mar e lançai a rede do outro lado. E quando nós fizemos isso, nós quase fomos a pique de tanto peixe que a gente pegou. É o Senhor, Pedro. É o Senhor, João. E Pedro e João, Pedro, né, como sempre aqui teve aquela iniciativa, lançou-se do barco e foi à praia ter com Jesus. Eu acho que Pedro queria chegar para Jesus e pedir a ele que perdoasse ele pela mancada que ele deu. Mas ele não teve coragem de fazer isso. Ficou intimidado diante do Senhor. O Senhor sentou com os discípulos, o Senhor falou com os discípulos, o Senhor comeu com os discípulos. E lá pelas tantas, ele se afasta um pouquinho com Pedro para ter uma conversa de pé de orelha.
né? E faz aquelas perguntas, para mim, especiais, espetaculares, que até eu digo que o nosso texto em português não é fiel ao grego, por causa da limitação da nossa língua, né? E aquele diálogo, Pedro, tu me amas? E a resposta de Pedro é sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Segunda vez, depois Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Terceira vez, Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? E Pedro fica triste, porque pela terceira vez, ele me perguntou se eu amava, tu sabes todas as coisas, Senhor. E em todas elas, Jesus diz, Pedro, eu sei disso, fica tranquilo, fica peixe. Apacenta as minhas ovelhas. Mas o português não é fiel ao texto grego, ao sentido do texto, por causa de uma dificuldade gramática. Tem duas palavras que aparecem lá no texto grego, nesse diálogo. É a palavra ágape e a palavra filéu. E todas as perguntas que Jesus faz a Pedro ali agapasmi, Pedro, tu me amas? Você agora tem consciência, você me ama com o amor com que eu te amei naquela cruz? E a resposta de Pedro é negativa e não positiva. A resposta de Pedro é, não, Senhor. Eu te amo com amor filéu, com amor humano. É como se ele tivesse dito, eu percebo que o meu amor é limitado. Ele não é igual ao teu amor. Eu não consigo te amar como o Senhor me amou. E Jesus diz, Pedro, fica tranquilo. Eu sei disso. Eu te avisei. Apacenta as minhas ovelhas. Segunda vez ele insiste nessa pergunta com Pedro. Pedro, tu me amas, Pedro, com amor ágape? E a resposta de Pedro é, não, Senhor. Eu já percebi isso. Eu te amo com amor filéu, com amor humano. Eu sei disso, Pedro. Apacenta as minhas ovelhas. E pela terceira vez, o questionamento de Jesus foi diferente. Não foi agapasmi. Foi Pedro, filomi. Tu me ama com esse amor humano, limitado, insuficiente. E Pedro fica triste, porque percebeu de forma definitiva que ele nunca vai conseguir amar a Deus com o amor que foi amado. Que ele não é suficiente. Que não há nada nele que possa atrair o favor de Deus. Senhor, agora eu não vou competir com ninguém. Eu não vou querer ser melhor do que os outros. Eu não vou afirmar que os outros podem te negar e eu não. Eu já entendi, Senhor, que eu não consigo te amar com esse amor. Eu me conheço agora. E Jesus diz, eu sei disso, Pedro, desde o começo. Apacenta as minhas ovelhas. Eu não desisti de você. E sabe, meus queridos, eu sei que todos nós aqui, se formos honestos conosco mesmo, a gente vai perceber que a gente não consegue responder a Deus como deveríamos. Falhamos, negamos, nos omitimos, não conseguimos amá-lo com o amor com que Ele nos amou. E sabe qual é a resposta de Deus para mim e para você nessa noite? Fica peixe. É graça, do começo ao fim. Eu não desisto de você. Tenha você cometido o pecado que você cometeu, seja grave como for, eu não desisto de você. Você só conhece quem você é verdadeiramente quando você conhece esse Deus que se revela a você. Senão você vai viver uma vida de falsa aparência, de falsa piedade. Por isso, em nome de Jesus, eu queria convidar você nessa noite a se render a esse amor, a se colocar diante desse Deus, a dizer ao Senhor, Senhor, eu não mereço o teu favor, eu não mereço a tua graça, mas eu dou graças a Deus, porque o Senhor me amou e deu a vida por mim naquela cruz. Eu queria convidar você nessa noite a se colocar diante desse Deus, sendo honesto com o que você é diante dele. Porque aí você vai entender graça
e vai entender santificação. Essa graça nos humilha, essa graça desperta em nosso coração gratidão, e essa graça desperta no nosso coração confiança, porque não depende de mim, do que eu faça. Falharei muitas vezes diante de Deus, mas o amor dele não desiste de mim. Isso é o Evangelho de Cristo Jesus. E a nossa oração é que nós não sejamos religiosos, mas discípulos que entendem isso. Gente que segue Jesus pela graça dele e não porque há em mim qualquer mérito. Que Deus nos abençoe, que Deus derrame sobre nós seu favor e sua graça maravilhosa. Amém?